Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, meus irmãos, que bom que nós estamos mais uma vez diante do nosso Deus, em unidade, em comunhão, adorando ao nome do Senhor. Que privilégio nosso. Eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração para tudo que vai ser ministrado, para os louvores, que você possa de verdade adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer de nós. Vamos começar esse culto orando, falando com Ele? Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome de Jesus para te adorar, para te bendizer, para te engrandecer. Muito obrigado, Pai, por todas as suas bênçãos, por todos os seus livramentos. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus que nos acompanha todos os dias, tu és um Deus que está conosco até a consumação dos séculos, um Deus que renova as suas misericórdias todas as manhãs, independente do nosso erro, independente da nossa falha, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos sustentando, e nós te agradecemos por isso. E hoje, nessa ocasião, nesse culto online, nós queremos mais uma vez reconhecer todas as suas bênçãos, reconhecer quem tu és nas nossas vidas e te adorar. Por isso nós te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe esse culto para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Só tu és
a situação, o controle sempre está nas palmas de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele. Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado
todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos do SNIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Você já teve a oportunidade de contar uma história bíblica para uma criança? Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 3 anos de idade e outra de 1 ano de idade. E elas adoram ouvir histórias da Bíblia. E, geralmente eu conto a história dos personagens, Noé, Adão e Eva. E se tem uma história que a minha filha mais velha mais gosta, é a história de Davi. E depois de alguns anos contando essas histórias bíblicas, eu reparei como a gente tem o costume de atenuar um pouco a história. Afinal de contas, a gente está contando uma história para uma criança. Então não convém contar certos detalhes. Minha filha, que ama a história de Davi, por exemplo, não vale a pena passar por certos detalhes, por certos erros e pecados, pelo menos não por enquanto, ela é muito novinha. O que a minha filha gosta de ouvir é a parte quando Davi encontra Golias, com as pedrinhas ele lança e derrota o gigante, e logo depois ele casa com a filha do rei. É disso que a minha filha gosta. Essa parte que prende a atenção dela. Ela não quer saber sobre os erros, sobre os momentos difíceis na vida de Davi, ela quer a emoção, ela quer a vitória. É interessante que a gente cresce, mas essa característica, muitas vezes permanece em nós. Nós não queremos ouvir, ou pelo menos evitamos o máximo possível o lado ruim das histórias, o lado ruim das biografias. Atualmente a gente tem vivido em um tempo onde as pessoas simplesmente apagam, se esquecem de todos os feitos positivos de uma pessoa e por conta dos seus erros, elas já saem por aí derrubando estátuas, destruindo a imagem e a história daquela pessoa, daquele personagem. Nós não queremos contato com o lado ruim, com a parte da dor, com a parte do sofrimento. E é por isso que muitas vezes, quando a gente olha em livrarias, quando a gente passa em um aeroporto, ou quando a gente olha até mesmo nesses estantes que tem supermercado com livros perto do caixa, é normal a gente encontrar livros de autoajuda, é normal a gente encontrar alguns livros que até falam a respeito de Jesus. Jesus, o maior psicólogo de todos, ou Jesus, o maior administrador de todos. Aprenda a prosperidade com Jesus. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que eu percebi é que esses livros geralmente evitam falar sobre um tema central na vida de Jesus. E esse tema central é a cruz. E o motivo é esse que eu comecei falando aqui. Nós não queremos o lado ruim da história, ou o lado que menos nos agrada, digamos assim. Porque é isso que representa a cruz. A cruz para o cristão, a cruz na vida de Jesus, representou o momento mais difícil, um momento de sofrimento. Por isso é tão difícil a gente ver por aí livros focando na cruz de Cristo. Por isso é tão difícil ouvir mensagens
pregações, a maioria delas fala sobre coisas boas, porque as pessoas estão mais abertas a coisas boas. A gente tem muitas mensagens sobre a graça, que bom, graças a Deus por isso. Nós temos muitas mensagens sobre o amor. Eu mesmo, da última vez aqui, preguei sobre o amor. Nós vemos muitas mensagens sobre paz. Domingo passado a irmã Janete trouxe uma mensagem do céu realmente, falando sobre paz. Esses temas positivos geralmente chamam a nossa atenção. Mas como cristãos, nós não podemos abandonar a cruz. Como cristãos, nós não podemos tirar o foco da cruz de Jesus. E hoje a mensagem dessa ocasião é justamente sobre a cruz de Jesus. O que a cruz nos ensina? O que nós podemos aprender através do sofrimento de Jesus? Para isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, acompanhar aqui com a gente pela tela, Mateus capítulo 27, do versículo 33 em diante. Vamos ler? E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eis aí a tua palavra. Mais uma vez estamos diante do Senhor e mais uma vez nós pedimos e clamamos que o teu Santo Espírito nos capacite a falar, nos capacite a ouvir, nos capacite a aplicar os ensinamentos que a tua palavra nos traz, os ensinamentos da cruz que são tão importantes para as nossas vidas. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, aqui nós temos a cena mais importante da Bíblia, a crucificação de Jesus. Claro que todo o ministério de Jesus foi importante e toda a palavra, toda a escritura, ela é própria para o ensino, ela foi inspirada por Deus, mas nós vemos aqui o início da grande reviravolta da história, a crucificação de Jesus. Essa reviravolta na história, nós que antes estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, a humanidade que antes caminhava para o abismo eterno, depois da morte e ressurreição de Jesus, tem a oportunidade de tomar um novo rumo, de se converter, de se entregar a Jesus. E essa grande salvação começa aqui,
na crucificação de Jesus. E a cruz, meus irmãos, ela é um grande dilema. É difícil para a gente entender muitas vezes a cruz, é difícil para a gente olhar e imaginar essa cena tão difícil, tão pesada de verdade, porém tão essencial. Mas como já disse no início da mensagem, na introdução, nós não podemos deixar a cruz de lado. Nós precisamos refletir em cima daquilo que ela nos ensina. E esse é o meu convite nessa noite, que nós possamos aprender com a cruz, os ensinos que ela traz. No primeiro versículo, no versículo 33, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Era um lugar terrível. Esse lugar desse versículo que nós acabamos de ler era um lugar de morte. O próprio significado da palavra Gólgota já é algo que sugere momentos difíceis, arrepios. Afinal de contas, Gólgota significa caveira, lugar de morte, lugar de dor, lugar de sofrimento. E aqui a gente já começa a entender que muitas vezes o plano de Deus para a vida dos cristãos é justamente passar pelo lugar da dor e do sofrimento. Imagine você, hoje, diante de tantas pregações, com tanta teologia da prosperidade, essa teologia que não é bíblica, esses ensinamentos que não vêm de Deus, mas vêm do maligno. Parece loucura pensar que Jesus, o Filho de Deus, aquele que não teve pecado, que jamais pecou, que jamais mentiu, fosse terminar a sua vida em um lugar tão terrível. A cruz não condiz com a mensagem da teologia da prosperidade, que insiste em dizer que na nossa vida, se nós estamos em sofrimento, se nós estamos passando por momentos difíceis, é porque nós estamos em pecado. Ora, Jesus nunca pecou e mesmo assim estava aqui, no Gólgota, no lugar de morte, no lugar de sacrifício. É curioso que justamente o cristianismo, a religião onde o maior e o principal personagem, Jesus Cristo, o maior personagem dessa religião, morreu numa cruz, justamente no cristianismo, a gente vê a disseminação dessa teologia do inferno, a teologia da prosperidade. Não combina com o Evangelho de Jesus. A dor e o sofrimento não necessariamente significam pecado, não necessariamente significam castigo de Deus sobre as nossas vidas, senão Jesus jamais poderia ir para a cruz. A vontade de Deus muitas vezes nos faz passar por lugares difíceis. Muitas vezes o pastor nos conduz pelo vale da sombra da morte. Portanto, meus irmãos, nós rejeitamos veementemente todo e qualquer ensino de prosperidade que não venha da palavra de Deus. Nós rejeitamos todo e qualquer ensino que diz: olha, Deus tirou o seu carro hoje porque Ele quer te dar um carro zero amanhã. Não, a Bíblia não diz nada disso. Ou então nós, ainda que não sejamos, não pertençamos a nenhuma igreja que prega a teologia da prosperidade, às vezes a gente meio que se adapta à teologia da prosperidade. A gente diz assim: não, mas eu perdi um bem, mas é porque se eu ficasse com aquele bem, eu ia ser provado, eu ia ser tentado, então Deus foi lá e tirou aquele bem de mim. Meus irmãos, a Bíblia não diz nada disso. Às vezes, Deus permite que a gente passe pela privação, pela escassez, com o único propósito, para que nós possamos ser mais parecidos com o próprio Jesus. O apóstolo Paulo nos convida a participarmos dos sofrimentos de Jesus. E é exatamente isso. Às vezes, as coisas acontecem e elas fogem do nosso controle. E a gente fica tentando achar maneiras da gente mesmo se consolar. Não, Deus me tirou isso é porque Ele tem algo melhor para mim. Meu irmão, não necessariamente Deus vai te abençoar com uma coisa material. Não necessariamente Ele vai te devolver uma bênção física. Às vezes, o que Deus quer com a escassez, com a dificuldade, com a dor, é tornar você mais parecido com Cristo. É moldar o seu caráter. É fazer você entender
É fazer você aprender a lidar com o não. O não de Deus. O não de Deus é bênção. Você já viu um pai e uma mãe que só dizem sim para o seu filho? Como é que é essa criança? Acaba virando um monstrinho, né? Tão bonitinho, mas ninguém quer perto. Deus não é esse tipo de pai. Deus diz não. Jesus, quando ele estava orando no Getsemane, ele pediu: Senhor, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade. Poucos momentos depois, Judas chegou com toda aquela tropa para poder prender Jesus. Às vezes, a resposta de Deus é não. Paulo orou e disse: Senhor, tira esse espinho. Por 3 vezes Paulo orou. Mas Deus disse: olha, a minha graça te basta. Às vezes a resposta de Deus é não. E nós precisamos entender e aceitar que a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu fico muito preocupado, meus irmãos, quando eu vejo pessoas dizendo: não, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse sofrimento. E isso muitas vezes reflete um pouco dessa teologia da prosperidade que é pregada em muitas igrejas por aí. É claro que existem dores e sofrimentos que são consequências dos nossos erros, mas às vezes não, é a vontade de Deus, moldando o seu caráter, moldando a sua fé, acrescentando a sua fé. Já imaginou se Jesus, no Getsemane, ele fizesse essa oração? Já imaginou se Jesus dissesse: não, Pai, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa cruz, ela não é minha, eu nunca pequei. Graças a Deus, que a oração de Jesus foi: seja feita a tua vontade. No versículo 34, olha o que diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Lá em Marcos, diz que foi misturado vinho com mirra. Esse fel que Mateus chama aqui, em Marcos ele é identificado como mirra. E é curioso que mirra foi um dos 3 presentes que os 3 sábios levaram no nascimento de Jesus. Agora, na hora da sua morte, novamente mirra é ofertada a Jesus. E os judeus, eles tinham esse costume, na hora da morte, na verdade o Império Romano tinha esse costume, na hora de crucificar alguém, muitas vezes eles misturavam vinho com fel, com mirra, e isso servia como um medicamento para ajudar aquela pessoa a resistir um pouco mais à dor, para que ela pudesse ficar mais tempo ali crucificada. Então, na verdade, era meio que um remédio que naquele momento dava mais condições de suportar a dor, mas ele postergava um pouco mais a morte. Na verdade, era algo que tinha um efeito medicinal, mas para fazer com que aquela pessoa sofresse ainda mais tempo na cruz. E eles deram isso para Jesus, eles ofertaram esse vinho com fel para Jesus, mas Jesus não aceitou, Jesus não quis nada que viesse do Império Romano naquele momento tão solene. Ele experimenta e quando ele percebe que é aquele analgésico, ele rapidamente diz não. Quantas vezes na hora da nossa dificuldade nós aceitamos as ofertas do mundo? Que vem misturado com vinho. Vinho era uma bebida naquela época aceitável, os judeus bebiam vinho, o próprio Jesus bebeu vinho muitas vezes, a própria ceia era celebrada com vinho. Então, a princípio não teria nenhum problema o vinho, mas quando Jesus percebe o vinho com fel, ele rejeita. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aqui aprender esse ensinamento de Jesus. Na hora de maior dificuldade, o que vem do mundo pode até a aparência de algo bom, é vinho, mas tem o fel ali no meio. Na hora da dificuldade vão aparecer amigos, entre aspas, oferecendo um ombro amigo, dizendo assim: não, vem aqui, a igreja não te entende, a igreja não te aceita, mas vem aqui. Mas nós não podemos cair nessa cilada. A cruz nos ensina isso. Nós rejeitamos o que vem do mundo. Porque a intenção, ainda que venha disfarçada de vinho, ainda que venha disfarçado de
o vinho representava a alegria no Antigo Testamento, ainda que venha disfarçada como algo bom, tem fel ali no meio. Pode até dar um certo alívio na hora, mas a intenção é fazer sofrer ainda mais, é fazer doer ainda mais. Portanto, nós aprendemos com a cruz. Nós não podemos, no momento da dificuldade, jamais aceitar as ofertas do mundo. Próximo versículo, no versículo 35 diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E aqui nós temos mais um ensinamento da cruz. Jesus estava ainda pregado na cruz, crucificado ainda, e de imediato os soldados romanos repartiram as suas vestes. Era comum também. Os executores daqueles que eram crucificados, era normal que eles ficassem com os espólios, com os bens daquele que estava sendo executado, daquele que estava sendo crucificado. E quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu confesso que eu fiquei refletindo bastante. Porque as vestes de Jesus aqui, era tudo que ele tinha. Nesse momento aqui, tão importante, tão difícil, Jesus ainda tinha as suas vestes. Mas no momento em que ele é pregado na cruz, rapidamente, os seus bens materiais são repartidos entre aqueles que permaneceram, que ficaram. E eu fiquei pensando como muitas vezes nós, cristãos, dedicamos as nossas vidas para conseguir algo material, para conseguir algo financeiro, algo que é até bom. Imagine, aqui nós estamos falando das vestes de Jesus, era obviamente algo extremamente útil para Jesus, mas no momento que Jesus é pregado, ela perde completamente o seu valor para ele, porque ela é repartida, as vestes dele são repartidas entre os que ficam. E quantas vezes nós vemos histórias de pessoas, até cristãos, que conquistam casas, imóveis, um grande patrimônio, riquezas, mas quando essas pessoas se vão, todos esses bens permanecem nessa vida, nesse mundo, e eles são rapidamente repartidos entre os filhos, entre os herdeiros. Eu fiquei pensando como tudo que hoje nós chamamos de nosso, tudo que hoje é meu, um dia vai ser de outra pessoa. Será que vale a pena? Será que vale tanto assim lutar, dedicar a sua vida para conseguir bens temporários, para conseguir coisas, para conquistar coisas que hoje você chama de seu, mas que amanhã você não sabe bem de quem vai ser? Eu fiquei refletindo nisso, e realmente, como a Bíblia diz, nós somos apenas mordomos. Temporariamente nós temos uma casa, um carro, mas não sabemos até quando. E depois que nós passarmos, essas coisas vão ficar aqui. Muitas delas vão permanecer. E quantas histórias nós conhecemos, até mesmo de famílias que brigaram depois da morte do pai, da mãe, irmãos que pararam de se falar, justamente por conta dessa supervalorização das coisas que são passageiras. A cruz nos ensina a valorizarmos o que não é temporal. A vida daquele que é salvo é uma vida eterna. E é a vida eterna que nós precisamos valorizar. Porque de resto, o que nós temos hoje nesse mundo, um dia vai pertencer a outras pessoas. Versículo 37. A partir daqui, meus irmãos, nós temos ainda mais algumas descrições de como era a cena da crucificação. Eu quero chamar a sua atenção. Vamos ler. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua esquerda, um à sua direita e outro à sua esquerda. Meus irmãos, em cima da cabeça de Jesus, os romanos colocaram uma plaquinha onde dizia: este é o Rei dos Judeus. Era evidente o deboche dos romanos. Olha, o Rei dos Judeus, crucificado. Mas não somente crucificado,
crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões. E aqui a gente precisa entender que a cruz nos ensina que muitas vezes o cristão vai estar em lugares que são estranhos para a maioria das pessoas. Ora, o Rei dos Reis entre dois ladrões. Meus irmãos, naquela época, o ladrão que simplesmente furtava algum bem, ou um ladrão em menor escala, digamos assim, ele não era crucificado. Para esses dois homens estarem sendo crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, isso significa que esses dois eram dois homens maus. Eram dois homens que de fato haviam feito alguma coisa terrível. E entre esses dois malfeitores, o Rei dos Reis. Quem olha assim podia falar: aquele ali é o Messias? Aquele ali é o Filho de Deus? Como é que ele está em cima de uma cruz? Entre dois malfeitores, na companhia de duas pessoas tão terríveis. Não, esse não pode ser o Filho de Deus. Não, esse não pode ser o Messias que nós tanto esperamos. Às vezes, meus irmãos, a gente fica muito preocupado em não escandalizar o nosso irmão. E por conta desse medo de escandalizar o nosso irmão, muitas vezes nós deixamos de fazer o que precisa ser feito. Veja bem, a cruz é um escândalo. A Bíblia diz isso. A cruz é um escândalo para o judeu. E o judeu é justamente a igreja do Antigo Testamento. Mas foi justamente ali, de um lugar de escândalo, que veio a salvação para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Foi ali que veio a salvação. Foi naquele lugar terrível, no Gólgota, entre dois ladrões, entre dois malfeitores, que veio a salvação. Não só no geral, não só a salvação ofertada para toda a humanidade, mas também especificamente um desses dois ladrões, depois a gente sabe, nos outros evangelhos vem contando, Dimas, um dos ladrões, acaba se entregando a Jesus. Portanto, nós precisamos, por mais difícil que pareça ser essa mensagem, e com todo o cuidado que ela merece, nós precisamos entender esse ensinamento da cruz. O cristão precisa fazer o que tem que ser feito, em prol da salvação dos perdidos. O cristão precisa ir sim e pregar o Evangelho. O cristão precisa ir sim em lugares onde as pessoas não estão acostumadas a ir, onde a igreja olha muitas vezes e cruza os seus braços e critica. Jesus muitas vezes se sentou com ladrões, se sentou com beberrões, se sentou com glutões, fariseus, cobradores de impostos, republicanos. Ele estava ali no meio dessa gente que de fato não prestava. Mas ele ia lá, fazia a diferença, pregava o Evangelho. Claro que nós não vamos usar isso de desculpa para ir em lugares que a nossa carne quer ir. Mas a cruz nos ensina que nós precisamos fazer a diferença nos piores lugares, mesmo que seja no Gólgota, mesmo que seja entre dois ladrões. O cristão precisa fazer a diferença. A partir do versículo 39, a gente vai ter uma série de acusações contra Jesus. A gente vai ter uma série de pessoas escarnecendo do Cristo. E eu quero te convidar a ler mais uma vez. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Meus irmãos, aqui, nesse momento, nós vemos acusações vindo dos judeus que estavam ali. Nós vemos acusações dos escribas, dos anciãos, dos principais sacerdotes,
Ou seja, nós temos aqui críticas de pessoas que eram rasas na fé e também críticas de pessoas que tinham conhecimento, eram profundas nas Escrituras. E aqui nós podemos perceber que muitas vezes o conhecimento teórico não impede ninguém de pecar. Não basta simplesmente decorar os versículos da Bíblia. É preciso vivê-los. E eu quero chamar a sua atenção, porque no versículo 42 eles dizem assim: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É exatamente isso, meus irmãos. Sem querer, eles estavam falando algo que faz sentido. Porque eles disseram: olha, Jesus salva os outros, mas ele não está se salvando. E o que é ser cristão, meus irmãos? Se justamente, muitas vezes, podendo se salvar, muitas vezes tendo condições de evitar determinadas situações, ainda assim, sofrer o dano por amor ao próximo. Se existiu na história do Império Romano um prisioneiro, uma vítima da crucificação, que tinha total condições de se salvar, era Jesus. Bastava uma ordem e Deus enviaria os anjos e ele sairia daquela cruz sem nenhuma dificuldade. Ele tinha condições, sim, de se salvar. Mas por amor a nós, e acima de tudo, para a glória de Deus, ele não o fez. Porque antes de salvar-se, convinha salvar a sua igreja. Isso é ser cristão. Às vezes você tem até condições de evitar determinado problema. Às vezes você pode chegar e resolver a questão e ver o seu próprio lado primeiro. Mas ser cristão é antes de olhar para si mesmo, olhar para o outro, olhar para o próximo. Isso é ser cristão. E esse é um dos ensinos da cruz. A cruz nos ensina que antes de olhar o nosso próprio bem, nós precisamos olhar para o bem do nosso próximo. Meus irmãos, no versículo 44 diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Você sabe que um desses dois ladrões, como eu já disse, acaba se entregando a Jesus. Mas olha que interessante que Mateus vai dizer: os dois também escarneceram de Jesus. Inclusive Dimas, aquele que mais tarde, em poucos momentos, estaria se arrependendo. A cruz nos ensina, meus irmãos, que muitas vezes aqueles escarnecedores, aquelas pessoas que afrontam a nossa fé, aquelas pessoas que vêm diante de nós e riem, que vêm diante de nós e afrontam o nosso Jesus, a cruz nos ensina que Jesus também morreu por eles. Às vezes a gente olha para essas pessoas e dá vontade de fazer igual os discípulos, né? Tiago e João: Senhor, quer que a gente faça cair fogo do céu, igual Elias fez? Tem gente que realmente dá nos nervos, né? Mas, no entanto, meus irmãos, nós não podemos desprezar essas pessoas. Jesus morreu por elas também. E é o que nós vemos com Dimas. Lá no Evangelho de Lucas, eu quero te convidar a abrir juntamente comigo no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Olha o que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse mesmo malfeitor, que aqui em Mateus, juntamente com o outro ladrão, escarnecia de Jesus, criticava Jesus, depois de algum tempo se encontra, diante daquela realidade, ele se encontra com o Jesus Salvador. E ele realmente é transformado, é salvo. E, na verdade, ele teve um entendimento que, a princípio, no primeiro momento, nem os discípulos tiveram. Olha o que ele diz aqui em Lucas. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
O ladrão na cruz já tinha entendido que o reino de Jesus era espiritual. O que os discípulos não conseguiram entender durante 3 anos andando com Jesus, ele entende só naquele momento ali. Quando você vier no seu reino, Jesus, lembra-te de mim. Ele já tinha entendido tudo. Olha como o Espírito Santo agiu na vida daquele homem, de escarnecedor, ele é convertido para filho de Deus. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O próprio Jesus disse isso para ele. Nós não podemos desprezar ninguém, nem os escarnecedores. A cruz nos ensina isso. A cruz nos mostra isso. E detalhe, não somente o ladrão na cruz, mas inclusive o centurião, que estava lá no momento da crucificação, quem sabe até ajudou a pregar Jesus na cruz, com o martelo, com os cravos. Esses mesmos homens também reconheceram, eles que também escarneceram, pregaram a placa dizendo, o rei dos judeus, com deboche, com acusações, eles também foram alcançados. Quando Jesus expira, quando ele se entrega, quando ele morre e a escuridão vem sobre toda a terra, terremoto, eles olham para o corpo de Jesus pregado na cruz e eles reconhecem dizendo, verdadeiramente este era Filho de Deus. A cruz nos ensina a não desprezar ninguém. A cruz nos ensina que todos somos alvos do amor de Deus. E até mesmo da onde a gente menos podia esperar. Afinal de contas, os judeus, os escribas, os anciãos, todos criticaram Jesus, mas nenhum deles se arrependeu. O ladrão da cruz, o malfeitor, o centurião romano, pagão, idólatra, nesses dois, a vida eterna nasceu. Portanto, a cruz nos ensina a não desprezar aqueles que são desprezados, marginalizados pela sociedade. Seja ele a polícia, seja ele uma autoridade como o centurião, seja ele um ladrão, um malfeitor, alguém que tenha feito coisas terríveis para a sociedade. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero caminhar para o fim, para encerrar essa mensagem. Mais uma vez, considerando a importância dos ensinos da cruz. A cruz nos ensina que muitas vezes vamos passar por momentos difíceis, por momentos de dor. A cruz nos ensina a não aceitarmos as ofertas do mundo, que esse mundo nos oferece. Ela nos ensina a não nos apegarmos aos bens dessa vida, por melhores que sejam. Ela nos ensina a não desprezarmos a ninguém e a sofrermos o dano por amor ao próximo e para a glória de Deus. É uma mensagem difícil, é uma mensagem não tão popular, mas é uma mensagem que precisa ser vivida. Afinal de contas, o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, todos os dias, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Que Deus nos ajude a todos os dias tomarmos a nossa cruz e a vivermos os ensinos que ela nos traz. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra que nos ensina, e nas nossas mentes agora nós temos a imagem do Cristo crucificado, carregando aquela cruz, sofrendo, padecendo, homem de dores. Nós temos diante de nós essa realidade, e nós precisamos ser como Ele foi, e nós precisamos ser como Ele é. Muitas vezes nós precisamos sim, Pai, lembrarmos dessa cena tão dolorosa, tão difícil, e pedirmos a Tua ajuda, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a mensagem da cruz. Ajuda-nos, Deus, a sofrermos o dano por amor ao próximo, para a glória de Deus. Ajuda-nos, Deus, a termos o domínio próprio de Jesus, que ouviu de tantas pessoas acusações, escárnios, mas em nenhum momento olhou para si mesmo. Ajuda-nos, Deus,
a jamais duvidarmos da nossa identidade, porque aqueles homens diziam: se tu és o Filho de Deus, mas Jesus sabia quem ele era. A cruz nos ensina, Pai, a nunca duvidarmos da nossa adoção. Somos filhos de Deus. A cruz nos ensina, Pai, a não olharmos, a não nos apegarmos aos alentos que esse mundo, que esta vida nos dá, pode nos oferecer. Ajuda-nos, Deus, a entendermos que muitas vezes o sofrimento não é a consequência de um ato ruim, de um ato errado, de um erro, mas muitas vezes é a Tua vontade nos moldando, nos aperfeiçoando, para que sejamos como Cristo um dia foi. E é isso que nós queremos, Pai, sermos parecidos com Jesus, ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha que carregar a nossa cruz que temos. O que nós mais precisamos nessa vida é do Teu Espírito Santo nos enchendo e nos capacitando para sermos como Jesus foi. A mensagem da cruz não é fácil de pregar, não é fácil de viver, mas o Teu Espírito Santo nos capacita a fazermos o impossível. Por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos. Que o mundo veja em nós, assim como os centuriões, assim como aquele ladrão na cruz viu, assim como Dimas viu, em Jesus, o verdadeiro amor. Que o mundo possa olhar para nós cristãos e ver também o Teu amor em nós. À medida em que nós levamos a cruz, à medida em que nós somos crucificados, em que crucificamos o nosso próprio eu, como diz Paulo, que as pessoas possam perceber o Teu amor em nós. Esse é o nosso pedido, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra embeleça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra embeleça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra embeleça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos
florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Não cessarão os seus frutos.